Você foi planejado para adorar a Deus. Isaías 61:3. Porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e bonitos como o carvalho, e eles darão glória a Ele. Bem-vindos à nossa semana de adoração. Estaremos pensando durante a semana. Convido você para estar comigo todos os dias, porque nós vamos pensar sobre a adoração. Você foi planejado em todos os aspectos para agradar a Deus. Eu penso que o momento do seu nascimento foi um momento muito especial para Deus. Ele já havia entretecido, tecido, moldado você no ventre de sua mãe. Então, seu nascimento trouxe muito prazer para Deus, porque era como se fosse a inauguração de uma obra que Ele esteve trabalhando nela. Observa que a gente já nasceu para adorar a Deus, para agradar a Deus. Quando nós entendemos que nós fomos feitos para o prazer de Deus, quando nós entendemos isso, jamais a gente pode pensar que somos insignificantes ou que não temos valor. Aliás, se Deus planejou passar a eternidade junto com a gente, é porque a gente é muito importante, é porque nós temos muito valor. E Ele nos fez a imagem dele. Ele nos dotou de sentimentos. Ele nos deu 5 sentidos para que a gente possa desfrutar dele, conhecer a Ele, sermos parecidos com Ele. Porque Deus, Ele tem sentimentos muito fortes. Deus se encoleriza, Deus sente tristeza, Deus sente ciúmes. A Bíblia diz que Ele sente ciúmes, Ele sente alegria e prazer. E quando nós usamos esses sentimentos com coerência, com responsabilidade, nós estamos agradando a Deus, porque nós fomos feitos para isso. Então, tudo que nós fazemos que agrada a Deus é adoração. Nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos feitos. Adoração é um impulso natural do ser humano. Nós nascemos com esse desejo de adorar. E quando nós não adoramos a Deus, nós somos capazes de adorar qualquer outra coisa, até nós mesmos. Mas nós fomos feitos para agradar a Deus, e a Bíblia deixa isso muito claro e nos ensina como fazer isso. Durante muito tempo nós associamos a adoração às partes litúrgicas ou às nossas atitudes, atividades dentro da igreja. Isso é adoração. Então, a música, o louvor, a liturgia, a devoção, o culto, o templo, isto é adoração. Sim, isto é adoração, mas não somente isto. E adoração é um estilo de vida, é viver para o louvor de Deus. Martinho Lutero vai dizer que uma ordenhadora, ela pode adorar a Deus tirando o leite da vaca. Então nós entendemos que aquele versículo que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu acho que a gente tem esse versículo muito bem decorado, muito bem na mente e pouco no coração, pouco na vida, pouco na prática, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente faz fora da igreja não é adoração. Muitas vezes a gente acha que essa nossa velha rotina de fazer comida, de arrumar a casa e todo dia ir para o trabalho, isso não tem nada a ver com adoração. Mas a adoração é estilo de vida e depende da intenção, porque o versículo ele diz: fazei para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos para a glória de Deus, não só essa vida de sentimentos que Deus nos dotou, mas também as nossas atitudes, sejam elas quais forem, podem ser para a glória de Deus. Quando nós usamos
os nossos sentidos, as nossas atividades com coerência, com responsabilidade e com consciência de que temos um Deus, de que a Ele devemos glória, a Ele devemos louvor, quando nós temos essa atitude no nosso coração, todas as nossas ações, elas podem ser e elas devem ser para a glória de Deus. Glorificar a Deus é o fim principal do homem. Nós fomos feitos para isso. Nós nascemos para isso. Então, a adoração é muito mais do que música, é muito mais do que ato litúrgico dentro do templo, dentro da igreja. É o nosso viver diário, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Com tudo isso nós podemos adorar a Deus. Gostaria de citar um exemplo bíblico de adoração meio inusitado e ele está relacionado com Davi. Aliás, Davi ele tem umas atitudes meio hilárias, né? Mas uma delas é quando Davi ele voltava para Jerusalém assim muito feliz mesmo depois de uma grande vitória que Deus havia dado ao povo e ele reconhecia totalmente que isso vinha das mãos de Deus. Ele estava muito feliz e ele dançava absurdamente. Eu fico às vezes tentando imaginar como é que Davi dançava, a ponto de Mical, a esposa dele, tá olhando ele de longe e sentindo, ai, não conheço esse cara. Uma vergonha dele, assim, né? Ela falou, você estava dançando de uma forma irreverente, enfim. Mas Davi estava muito feliz e ele fazia isso diante de Deus. Uma atitude assim, inusitada, mas era para a glória de Deus. E uma das definições assim, mais geniais que eu conheço a respeito de alegria, eu ouvi da boca do meu filho, Mateus, quando ele tinha uns 12 anos, a gente veio conhecer essa casa, que foi a primeira casa que nós compramos, assim, nós já tínhamos mais de 20 anos de casado e foi a primeira casa que nós compramos, então eu estava realmente feliz, eu estava muito feliz e eu estava muito agradecida a Deus. Deus sabe o tanto que eu estava louvando a Deus por essa conquista, esse presente de amor tão lindo que Deus tinha dado pra gente. E nesse sentimento tão efusivo, né, para não dizer outra coisa, teve uma hora que Mateus chegou para mim e disse assim, mãe, você está feliz com o corpo inteiro. Eu achei genial, achei assim uma definição excelente de alegria, é quando a gente está feliz com o corpo inteiro. Assim como eu não consigo imaginar o que Davi fazia quando ele dançava absurdamente, também não consigo imaginar o que eu estava fazendo naquela hora para o Mateus ter uma conclusão dessa, mas realmente eu estava adorando a Deus. Eu desejo que você adore a Deus do seu jeito, com a intenção do seu coração, com a força do seu coração, mas que você adore a Deus. Eu gostaria de orar com você, não precisa fechar o olho não, tá bom? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Então, nós queremos devolver ao Senhor, devolver de uma forma que te agrade e que nos faça lembrar sempre que tudo que a gente tem vem do Senhor. Que agora, o meu irmão que me ouve, possa olhar para o lado e ver coisas que são motivos para adorar e para louvar ao Senhor. Por tudo isso, nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar comigo amanhã. Nós vamos continuar falando sobre adoração. Beijão, Deus te abençoe.